Uma mulher virou verdadeiro símbolo de femme fatale ao ser conhecida por assassinar os seus inimigos de maneira discreta e eficaz. Lucrécia Borgia é talvez a mais famosa da família Borgia, e ela ficou muito conhecida exatamente por ser a mestra dos venenos. Em outras palavras aqui, a personagem principal do episódio de hoje virou uma verdadeira referência ao se falar sobre esse método de assassinato. Mas eu preciso te dizer que também há quem diga que na verdade Lucrécia não era a mestra dos venenos, ela só levou a má fama junto da sua família. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Lucrécia Borgia. Vou falar sobre a sua trajetória, sobre a sua fama e sobre as diferentes versões que existem sobre ela. E é claro que no final do episódio eu vou te trazer o que você pode visitar na Itália para aprender mais sobre essa figura tão controversa. E a Lucrécia foi a minha escolhida para encerrar essa minissérie sobre os Borgia, exatamente por ela ser a figura mais famosa da família e a mais curiosa também. Antes de pular para esse episódio, eu só queria dar um aviso aqui. Hoje, em especial, a obra que acontece aqui perto da minha casa, ela está especialmente alta. E é aquela coisa, né, gente? Ou eu deixava de gravar o episódio, ou eu gravava assim mesmo. Então, eu peço, por gentileza, a compreensão de vocês. Espero que o som não atrapalhe muito a experiência de vocês. Até porque eu estou aqui implorando ao meu queridíssimo editor, que eu sei que ele já faz milagres por mim. Eu confio nele que ele vai conseguir dar um trato. Mas, por favor, relevem se vocês estiverem ouvindo aí barulho de obra no fundo. E é lógico, não esquece de seguir o podcast no Spotify e se inscrever no canal no YouTube, caso você ainda não tenha feito isso. Com isso, você vai receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. E por último, mas não menos importante, se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio você encontra várias formas de fazer isso. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Lucrécia Borgia nasceu no dia 18 de abril de 1480, em alguma região ali perto de Roma. Ela era filha do então cardeal Rodrigo Borgia e a sua amante, Vanosa Catanei. E a Lucrécia era a única mulher dentre os seus irmãos. Ela tinha um irmão mais velho, que era o César, depois vinha o João, ela e, por último, o Godofredo. E aqui, gente, se você ouviu os últimos episódios, você vai lembrar que tem os nomes em italiano e em português. Eu já tô trazendo em português porque a gente já ouviu esses nomes muitas vezes, né? Mas tá, falando um pouquinho mais sobre a infância da Lucrécia, digamos que ela foi marcada por 2 pontos principais: estudos e casamentos arranjados. Relatos dessa época falam que a Lucrécia, ela era uma menina, assim, muito inteligente, e que a educação dela fugiu completamente, assim, dos padrões para mulheres da época. Isso porque a Lucrécia estudou alaúde, poesia e oratória, além de administração, grego, italiano e francês, assim como música, canto e desenho. Sim, gente, coisa pra caramba, mas tudo isso permitia com que ela se movimentasse ali com facilidade nos círculos da corte. E aí, gente, na verdade a história da Lucrécia é essa, quer dizer, a gente tem esses estudos, essa coisa super diferentosa, e aí a gente já vai pular pros casamentos arranjados. Isso porque, vocês pensam comigo, né? A partir do momento que Rodrigo Borgia, que era uma pessoa super importante, super poderosa, teve uma filha mulher, todos os olhos e toda a atenção se voltou para ela. Afinal de contas, era muito comum nessa época que as famílias casassem seus filhos, sobrinhos ou o que seja, exatamente para se fortalecer. E foi exatamente o que o Rodrigo Borgia procurou fazer. E só para te dar um pequeno contexto aqui, conforme os anos foram passando desde o nascimento da Lucrécia até o próximo acontecimento que eu vou comentar, o pai dela, o Rodrigo Borgia, ele foi de cardeal para Papa Alexandre VI. Então, primeiro, eu vou ficar me referindo a ele como Alexandre VI daqui em diante, então já guarda isso. E segundo, que assim, no que ele virou papa, as atenções que já eram muito grandes em cima da Lucrécia, assim, triplicaram. Aos 13 anos de idade, então, a Lucrécia se casou pela primeira vez com um homem chamado Giovanni Sforza, que tinha literalmente o dobro da idade dela. O Giovanni, no caso, ele era parente de ninguém mais, ninguém menos que o Duque de Milão. Então, ao casar o Giovanni com a Lucrécia, os Borgia, eles ganhavam um grande aliado no centro e no norte da Itália. E aí rolou o casamento, tava tudo certo, tudo lindo, a vida estava sendo maravilhosa, todo mundo estava feliz, até que em 1494 a França decidiu invadir a Itália. E aí, com essa invasão, o que aconteceu?
Digamos que o Duque de Milão e a família do Giovanni no geral, eles decidiram se aliar à França, o que, querendo ou não, batia diretamente de frente com o Papa. Afinal de contas, o Papa era ele que comandava os estados papais, então, de certa forma, ele era o representante ali da Itália e ele teve a sua região invadida. Pois bem, dada essa situação, digamos que o marido da Lucrécia ele se viu real, assim, numa sinuca de bico. Quer dizer, de um lado ele tinha toda a família dele e do outro ele tinha os Borgia, que eram, família da sua esposa e que eram, ultra, mega, hiper poderosos. E ele tinha que escolher qual dos dois ele ia ficar do lado. No caso, ele optou por ficar do lado da família Sforza mesmo, ou seja, se aliar ali aos franceses. E digamos que a coisa ficou bem feia pra ele. Digamos que César Borgia, o famoso personagem do segundo episódio dessa minissérie, que vocês já conhecem muito bem, ou se você ainda não ouviu o episódio dele, tudo bem, depois você escuta porque tá bem bom. Mas digamos que ele foi bem rápido, sucinto e objetivo, assim, como ele costumava ser. Ele simplesmente virou pra Lucrécia um belo dia e falou: querida, o seu marido, o Giovanni, ele precisa ser morto. A Lucrécia, então, supostamente avisou seu marido de que estavam planejando acabar com a vida dele, e o Giovanni, então, fugiu para Milão. Beleza, ele conseguiu escapar da morte e tal, muito bem, muito bom, só que ainda estava longe de acabar toda essa novela, porque agora os Borgia, eles queriam anular o casamento entre o Giovanni e a Lucrécia, afinal de contas, as famílias não eram mais parceiras e aquela aliança não fazia mais sentido. Então, em 1497, digamos que os Borgia, eles começaram com esse processo, de tentar anular o casamento. E aí, o que eles fizeram? Eles simplesmente alegaram pra todo mundo que o Giovanni ele era impotente e que ele nunca teria conseguido consumar o casamento com a Lucrécia. O que, beleza, pra gente hoje em dia pode ser do tipo... Mas na época, era uma humilhação pública sem tamanho. Tipo, sério, muita humilhação. O Giovanni, então, ele decidiu, digamos que devolver na mesma moeda. E aí ele começou a espalhar um suposto boato sobre a vida sexual da Lucrécia, que gente, esse boato, ele ecoa até os dias de hoje. O que Giovanni alegou foi que Lucrécia tinha relações sexuais incestuosas com o seu pai e o seu irmão, chegando inclusive a chamar a Lucrécia de prostituta dos dois. E sim, gente, essa história pegou e deu o que falar. Começaram então boatos, fortíssimos sobre a Lucrécia ser uma mulher incestuosa, perversa e manipuladora. E esse era só o começo. Mas ainda nessa linha, os rumores eles acabaram indo um pouquinho mais além no que se dizia em relação ao César. Isso porque o que era dito era que o César, ele era completamente, obcecado romanticamente, pela sua irmã, morrendo de ciúmes ali dos seus maridos e amantes. Mas, de novo, como eu comentei bem rapidinho, tinha quem falasse que, na verdade, ela tinha relações com o seu pai e tinha quem falava que, na verdade, as relações que ela tinha era com o seu outro irmão, o João Borgia. Mas, enfim, seja como for, a imagem da Lucrécia como uma mulher incestuosa já estava pintada, e essa história aí com relação ao César ser obcecado por ela também, e essa informação vai ser importante no futuro. Pois bem, dado todo esse caos que estava acontecendo em Roma naquele momento, o que os Borgia decidiram fazer foi afastar a Lucrécia de Roma. Então eles enviaram ela para o convento San Sisto, enquanto eles, César e o Papa Alexandre VI, lidavam com com aquela situação como um todo, mas principalmente com o Giovanni e com essa questão da anulação do casamento. E aí teve um monte de vai e vem, e aí dedo apontado, e gritaria, e caos, e destruição, até que os Borgia, eles chegaram com um acordo final, uma proposta final, aliás. Eles olharam para o Giovanni e falaram: é o seguinte, meu queridíssimo, a gente vai anular esse casamento, mas você pode ficar com o dote da Lucrécia. E aí o Giovanni olhou e falou: tá bom, beleza. Eu supondo que foi assim tranquilo, mas tudo bem. Aí o Giovanni topou, os 2, não sei quem, apertou a mãozinha ali e resolvida a situação. O casamento finalmente foi anulado. E aí o casamento anulado foi proclamado publicamente que a virgindade da Lucrécia, ela estava intacta e, portanto, ela era uma mulher solteira novamente. E sim, gente, tô falando bem escancaradinho, bem, pra vocês entenderem o nível da época, mas realmente era isso mesmo. E enquanto tudo isso acontecia, como eu comentei, a Lucrécia, ela estava no convento, supostamente ali se protegendo, e se escondendo de todos esses boatos e escândalos envolvendo o nome dela. Eu digo supostamente porque há quem diga, sim, existem rumores, de que na verdade a Lucrécia teria ido para esse convento para esconder uma gravidez indesejada. E aí, gente, vem então um dos maiores bafafás da vida de Lucrécia Borgia. Porque
Se Lucrécia estava grávida, quem seria o pai? E aí existem inúmeras teorias e inúmeros rumores diferentes. Há quem diga que a Lucrécia teria engravidado de um criado dela, e aí tinha que esconder, né, a relação e tal, era um amante, pipipi. Há quem diga que ela teria engravidado de César Borgia, sim, seu irmão, e há quem diga que ela teria engravidado do seu pai, Papa Alexandre VI. Sim, existem esses rumores. E aí, gente, essa história especificamente eu preciso trazer porque é um fato importante na vida da Lucrécia, mas eu preciso dizer que é um rabbit hole, assim, enorme. Se você for tentar estudar sobre esse boato especificamente, você pode gastar horas estudando sobre. Porque existem inúmeras versões, de todas, não só de quem era o pai, mas também que fim deu a criança. Mas, mais uma vez, preciso trazer aqui, até porque também eram boatos que rolavam ali naquela época na Itália. Então, é importante. Mas tá, independente então se ela tava grávida ou não, ou se ela só tava se protegendo de todo o bafafá que tava girando em torno do nome dela, um ponto aqui é muito importante. Se você ouviu os últimos episódios, talvez você já tenha notado, mas se não, também não tem problema, se não percebeu, não tem problema. Tudo isso aconteceu em 1497, que também foi o ano que outros acontecimentos muito importantes na vida dos Borgia aconteceu. Sim, foi nesse mesmo ano que aconteceu a morte de João Borgia, um dos irmãos da Lucrécia e do César. João, no caso, ele é encontrado morto, assassinado, e começam a rolar boatos em Roma dizendo que o César, o irmão mais velho, teria encomendado a morte do seu próprio irmão. Isso porque o César supostamente odiava a vida que ele tinha numa carreira na igreja e ele queria mudar para uma carreira militar que, no caso, era ocupada aí por João Borgia. Só que esses boatos também iam mais além. Quer dizer, não só o César teria sido a pessoa responsável por encomendar a morte do seu próprio irmão, mas a Lucrécia sabia de tudo. Há quem diga então que ela foi uma enorme testemunha, assim, de todas as brigas que aconteciam, não só entre César e João, né, mas na família como um todo, e que ela sabia o que o César estava fazendo. Beleza, e enquanto tudo isso rolava, então todos esses rumores e César e Lucrécia e morte de João e tudo mais, e o Papa Alexandre VI? Pois bem, digamos que a fama dele também estava indo de mal a pior, agora também porque ele teria passado o famoso pano pro César. Ou seja, né, ele ficou super abalado com a morte do João, mas ele sabia que o César que tinha sido responsável e então ele tinha meio que tipo, calado todo mundo pra, né, não criar mais bafafá e não ferrar o próprio filho. Mas, enquanto ele estava lidando com isso tudo, ele não deixou de seguir o seu plano mais importante, que era ganhar mais poder. E como que ele ganhava mais poder? Casando a Lucrécia. O cara da vez foi um homem chamado Afonso de Aragão, filho ilegítimo do rei de Nápoles, um reino que ocupava o sul da Itália. O Papa, no caso, ele estava muito interessado em se aproximar do reino de Nápoles. Então, não só ele casou a Lucrécia com o filho do cara lá, mas ele também estava combinando de casar o César com a filha do rei de Nápoles. E nesse caso, diferente de Milão, o reino de Nápoles era contrário à França. Então, né, os Borgia e o reino de Nápoles estava tudo na mesma página, era todo mundo feliz, a vida estava maravilhosa, não tinha essa dor de cabeça com a França no meio. Lucrécia então se casou com Afonso de Aragão em 1498, quando ela tinha 18 anos, sim, segundo casamento aos 18 anos, e ele era um pouquinho mais novo. Diferentemente do seu primeiro casamento, reza a lenda que sim, beleza, o casamento foi arranjado por politicagem, mas que os noivos eles realmente se gostavam. Então reza a lenda que assim, foi o casamento mais feliz da Lucrécia. Ela estava muito feliz, eles se amavam muito, a vida era maravilhosa, até rolar mais um plot twist. Digamos que assim, vocês lembram que o César ele estava prometido para a filha do rei de Nápoles? Isso não aconteceu. Isso não rolou. E aí a relação entre os Borgia e a galera ali de Nápoles começou a ficar meio estremecida. E aí o Papa Alexandre VI, ele simplesmente decidiu, maravilhosamente, virar da água pro vinho. Ao invés de casar o César com alguém de Nápoles, gente, ele decidiu casar o César com uma nobre da corte francesa, uma mulher chamada Charlotte de Albret, se aliando agora aos franceses. Sim, gente, logo ele, que tava contrário à França, que deu mó dor de cabeça, que quase matou o primeiro marido da filha por causa da França, e aí tudo por causa da França. Aí ele falou, vamos se aliar à França agora. Claro, né, gente, tô simplificando muita coisa e trazendo aqui um pouquinho de humor pra história, mas sim, o grande ponto é, Papa Alexandre VI decidiu se aliar à França. E então, agora que o Papa Alexandre VI se aliou à França, digamos que o reino de Nápoles estava do lado oposto.
O que significa que o marido da Lucrécia, mais uma vez, estava do lado oposto. E aí, gente, enquanto rolava tudo isso, tá? Isso daí não foi da noite pro dia, né? Enquanto rolava tudo isso, e fuzuê, e boatos, mais boatos com relação aos Borgia, que eu já vou me aprofundar mais pra frente, e todo esse caos, a gente chega em 1500. Nesse fatídico ano, 1500, Lucrécia e seu marido, eles são convidados por César Borgia para se mudarem para Roma. Afinal de contas, a Lucrécia ela estava grávida e o César virou para a irmã e falou: querida, vem ter seu filho aqui, né? Se tá aqui em família e tal, vem para Roma, braços abertos, venham vocês dois. E aí eles aceitaram, foram para Roma, tudo lindo, tudo certo, a vida maravilhosa, quer dizer, o caos estava instaurado, né? Tava rolando todas aquelas tretas, então a vida não tava muito maravilhosa, não. Mas eles foram para Roma, até que um dia, Afonso de Aragão, ele estava de boa, fazendo o que quer que ele fazia naquela época, caminhando pelas escadarias do Vaticano, quando ele foi cercado por um grupo de homens armados com facas. Ele foi atacado por esse grupo, levou inúmeras facadas, né, foi golpeado inúmeras vezes, e ele ficou gravemente ferido, mas ele sobreviveu. Nisso ele foi levado então para se recuperar nos aposentos ali do Vaticano. A Lucrécia na hora, assim, largou absolutamente tudo e se dedicou 100% a cuidar do seu marido. Reza a lenda que ela assumiu a tarefa, assim, pessoalmente, de fazer a comida do marido dela, e que ela que contratava os melhores médicos para cuidarem dele e tal. O Afonso, gente, ele, né, de novo, ele estava gravemente ferido. E aí ele ficou de cama, assim, repousando por 1 mês, mais ou menos. E tava bem difícil, assim, a recuperação dele, ele tava melhorando, mas aos poucos, até que uma noite veio a cartada final. Quer dizer, um suposto primo dos Borgia, que era muito de confiança e muito próximo do César e do Papa Alexandre VI, entrou nos aposentos onde o Afonso descansava e enforcou ele, de fato, assim, matando ele. O Afonso, então, né, morre. E a Lucrécia não só fica devastada, né, mas solteira de novo. Mais uma vez aqui, gente, boatos dizem que quem mandou matar Afonso foi César Borgia. Algumas pessoas alegam que foi porque o César, de novo, tinha ciúmes da irmã, então que foi ali pelo ciúme do marido dela, pipipipopopó. Mas há quem diga que foi também por politicagem. E, de novo, gente, esses boatos vão mais além e falam que a Lucrécia sabia que o César estava encomendando a morte do seu marido e tal, e que, mais uma vez, ela teria ficado quieta e deixado rolar. E aqui, gente, eu vou escancarar uma coisa, caso ainda não tenha ficado escancarado, caso ainda não tenha ficado claro. Mas assim, a fama da família Borgia já tava completamente acabada. Tava assim, péssima, horrorosa, horrenda, horrível. Quer dizer, em 97 o César supostamente mata o seu irmão, quer dizer, manda matar, né, o seu irmão. Aí em 1500, supostamente o César também manda matar o marido o seu cunhado, né, mais fácil falar assim. O seu cunhado por ciúmes da sua irmã. Que ele tinha relações incestuosas, né? Porque aí também tinha o incesto todo rolando. Quer dizer, e a Lucrécia sabia de tudo e o Papa também sabia de tudo e todo mundo tava deixando rolar e matar geral e tá tudo bem. E não só isso, gente. Entre 97 e 1500 tinha um outro boato fortíssimo rolando sobre a família, que era aquele que eu falei que eu ia me aprofundar. O boato, o dos seus famosíssimos banquetes com cardeais e nobres influentes, que depois de certo tempo apareciam assim, misteriosamente mortos. Boatos começaram a surgir sobre envenenamento. Sim, falando que os Borgia, eles convidavam aqueles que eles queriam tirar de cena, né, tirar da frente, para esses banquetes, para de fato envenenar e acabar com eles, realmente, tirar de cena da maneira mais literal possível. E a Lucrécia no meio disso tudo, meus amores? Sim, boatos dizem que a Lucrécia ela estava presente, e não só presente, completamente assim, atuante. Isso porque seria a Lucrécia a responsável por despejar o veneno nas comidas e nas bebidas dos seus convidados. Reza a lenda que ela tinha um anel que tinha um compartimento secreto, e nesse anel com compartimento secreto ela guardava o tão famoso veneno, a cantarela. Cantarela, no caso, seria um veneno que era usado especificamente pelos Borgia, que tinha um gosto agradável, assim, e que era um pó branco. E que ela, então, despejava sem que ninguém visse ali nos copos da galera, na comida da galera, fazendo charminho, e ela despejava a cantarela do anel. Eu fiquei muito intrigada com o anel. Imagina ter um anel com esse compartimento secreto. Mas tudo bem, enfim. Seja como for, gente, assim, o que é verdade ou não, se ela tinha esse anel com compartimento secreto, que eu achei legal, o anel ou não, e se os banquetes eram feitos pra matar as pessoas ou não, enfim. Fato é que, assim, a Lucrécia tinha perdido seu segundo marido.
a Lucrécia estava no meio desse fuzuê todo, sendo alvo de vários boatos e várias coisas, e então ela decidiu se afastar de Roma, e ela foi para a cidade de Nepi. Lá existem registros de cartas que ela escrevia para o seu pai e para o seu irmão, e eram cartas, assim, bem tristes, em que ela dizia o quão infeliz ela estava e o quanto ela sentia falta do marido dela e quanto ela estava triste com a morte do marido dela. E o irmão e o pai estavam tipo, nossa, sinto muito, mas eles já estavam caçando o terceiro pretendente dela. O terceiro pretendente, no caso, era Afonso de Este, o herdeiro do Duque de Ferrara, no norte da Itália. Os Ferraras, no caso, eles também tinham um forte laço com a França, que agora, né, os Borgia também eram super amiguinhos. Pois bem, rolou o terceiro casamento da Lucrécia. No caso, eles se casaram em 1501 e em 1502 eles se mudaram para Ferrara e aí a Lucrécia se afastou de vez do caos e destruição. E de fato, assim, gente, ela se afastou bem do caos e destruição porque ela realmente se reinventou em Ferrara. Ela foi, assim, super bem recebida na cidade. Inclusive, existem vários relatos da época que ressaltam muito a graça e a beleza dela. E foi exatamente isso, assim, ela encantou todo mundo ali em Ferrara exatamente por esses atributos dela, vamos dizer assim. Mesmo com o seu pai mandando umas cartas para Lucrécia, falando, ai filha, que bom que você tá em Ferrara, porque aí em Ferrara você vai nos ajudar mais do que você já nos ajudou em Roma. Sim, isso foi dito, está numa cartinha. A Lucrécia, gente, sinceramente, ela tava vivendo a vida boa e tava meio que deixando os Borgia tudo de lado. Ela, no caso, reuniu alguns dos talentos mais brilhantes da Renascença na corte de Ferrara e ela tava vivendo, assim, o seu melhor momento, enquanto seu irmão César e seu pai estavam no pior. Primeiro porque rolou a polêmica do banquete das castanhas, onde supostamente rolou uma orgia luxuosa organizada por César e que contou com a presença do Papa, com mulheres assim nuas tendo que catar castanhas do chão, enquanto os homens, eles apostavam com quantas mulheres cada um ia dormir. E segundo que rolou mais um desses banquetes famosos dos Borgia, onde as pessoas eram envenenadas, só que digamos que ele não deu muito certo. Isso porque depois desse tal banquete, tanto César quanto o Papa, eles ficam muito doentes, isso já em 1503, tá? O Papa acaba morrendo, e o César, ele se vê, assim, numa situação muito difícil, ele se recupera, né? Mas ele se vê numa situação muito difícil, porque ele tem que agora fugir, escapar dos inimigos dos Borgia, que não tinham mais medo dos Borgia, porque afinal de contas o Papa tinha ido. Aqui eu preciso dizer que há quem diga que César e o Papa se envenenaram sem querer nesse banquete, mas há quem diga que eles morreram de malária. Então fica aqui o questionamento, e enquanto eu estava falando essa frase eu pensei, será que, como era a Lucrécia que envenenava todo mundo, no banquete que ela não estava presente eles se enganaram e se envenenaram também? Fica a pulguinha atrás da sua orelha, e eu não estou concluindo nada, você que vai concluir, eu só tô soltando meus pensamentos intrusivos aqui, vai, você que tá achando, eu não tô achando nada. Seja como for, fato é que então o Papa estava morto, o César estava fugindo de Deus imundo, e aí ele foi para a Espanha, e ele morreu em 1507. Enquanto a Lucrécia, ela seguia vivendo a sua melhor vida em Ferrara. Ela se tornou assim, gente, de fato, uma duquesa super respeitada e influente. Teve 7 filhos e tinha uma boa influência também na política local, sem os escândalos ou assassinatos que costumavam, né, rodear ali os Borgia. E ela foi vivendo assim, até que em 1519, aos 39 anos, ela acabou falecendo depois de complicações no parto da sua última filha, a Isabel Maria. Ela recebeu, assim, um baita de um funeral, e ela foi enterrada, né? O seu corpo foi enterrado no monastério de Corpus Domini, em Ferrara. E aí, meus amores, é com isso que eu encerro a história de Lucrécia Borgia, mas não só dela, né? De todos os Borgias. Borgias. Eu nunca sei, cada hora eu tô falando de um jeito, mas vocês estão entendendo. De novo, né, gente? Família essa que ninguém sabe se todos esses rumores de fato eram verdade ou não. Se eles de fato matavam geral e envenenavam geral e Lucrécia era a mestra dos venenos ou não. Lembrando aqui daquela tour que eu acabei comentando mais nos outros episódios, porque fazia mais sentido, né? Mas que eu vou trazer aqui só pra gente ficar tudo na mesma página, né? Que assim, depois da morte do Papa Alexandre VI, quem assumiu o poder foi um outro papa ali que ficou 26 dias e nunca trago o nome, mas depois dele foi o Papa Júlio II, que simplesmente foi o responsável por dar mais voz à chamada Lenda Negra dos Borgia. Porque digamos que o Papa Júlio II, ele não gostava nada dos Borgia, era inimigo declarado, aquela coisa toda, focou a vida dele em acabar com os Borgia. E aí, há quem diga que foi ele que deu mais voz e que aumentou ainda mais os rumores que rolavam sobre os Borgia.
Então, fica o questionamento se tudo não bastou de boatos e coisas pra acabar com essa imagem dos Borgia, ou se realmente tudo aconteceu. Eu espero de coração que eu tenha conseguido trazer aqui pra vocês, assim, deixar bem claro essa vida dupla que cada um deles tinha, né? Que cada um tinha uma questão de tipo, cara, não se sabe se A, não se sabe se B. E eu espero que eu tenha conseguido deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. E eu tô muito curiosa pra saber o que vocês estão pensando. Então não esquece de deixar nos comentários o que vocês acharam, não só desse episódio em questão, né? Mas da minissérie como um todo. Eu tô muito curiosa pra saber se vocês curtiram esse formato de minissérie. Comentei nos outros episódios, mas comento nesse também, que foi muito difícil conseguir fazer um roteiro que eu trouxesse a mesma história, só que na perspectiva, entre aspas, de cada um dos personagens. Mas, enfim, dei o meu melhor. Depois vocês me contam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se fez sentido, se devo fazer mais minisséries. Tem muitas ideias ainda aí, muitas coisinhas pra bolar pra vocês. Bora falar então de dicas de viagem? E bora falar de Ferrara, porque sim, gente, quando você fala em Ferrara e quando você fala em Lucrécia Borgia, tá tudo interligado ali. Assim, a Lucrécia, ela teve uma influência muito grande em Ferrara, e então faria todo sentido falar sobre Ferrara. Mas, de novo, né, as dicas dadas no episódio do Rodrigo Borgia também se aplicam à Lucrécia, porque, enfim, né, falam dos Borgia no geral. As do episódio do César não, mas do Rodrigo sim. Mas aqui a gente vai trazer coisas novas. Aqui eu também preciso deixar a minha revolta geral de que, assim, mesmo em Ferrara, não existe o Museu Lucrécia Borgia. Existe um hotel. O hotel eu achei. Agora, um museu eu não achei. E tinha que ter, né, gente? Porque, assim, como eu falei, a Lucrécia é muito importante pra Ferrara e vice-versa, né? Foi muito importante. Então, eu achei que ia ter mais coisa. Mas, a minha tia, maravilhosa, fica um beijo pra minha tia que assiste todos os meus episódios, tia Marta, né? Não vou dar o nome aos bois. Ela foi para Ferrara. E ela que me contou, inclusive, ela que me ajudou a arquitetar essa minissérie sobre os Borgia. Ela morou na Itália por um tempo e me contou várias coisas dos Borgia e tal. E me falou de outra família que ela quer episódios sobre, minissérie sobre. Então já fica aí o pseudo spoiler, vamos ver se vocês vão adivinhar quem. Mas ela foi pra Ferrara. E ela me contou, assim, ela faz muito tempo, então ela não lembrava detalhes. Mas ela me contou isso, ela falou, cara, tipo, Lucrécia Borgia é Ferrara, Ferrara é Lucrécia Borgia. Então foi realmente um baque pra mim não encontrar mais coisas tão aprofundadas sobre a Lucrécia. Mas de qualquer forma, as dicas que eu tenho são bem legais. Começando pelo Castelo Estense, que foi a sede dos duques de Ferrara por anos e anos a fio, incluindo a nossa personagem principal, Lucrécia Borgia, a famosa. A Lucrécia, ela viveu nesse castelo por quase 17 anos e reza a lenda que o César também deve ter passado por lá em algum momento aí desses 17 anos. E esse castelo, assim, gente, pelo que eu vi, ele é uma verdadeira viagem no tempo. Isso porque ele tem uma série de aposentos que você pode visitar e em cada um desses aposentos tem explicações do que aconteceu ali e em qual época. Porque, de novo, né, é um castelo que foi usado por muito tempo pelos duques de Ferrara, então tem muita história ali. Só que, pelo que eu vi, esses aposentos, eles não têm mobília da época, ou que seja, tipo, são só os quartos em si e explicações do que um dia foi ali. E mais especificamente relacionado à Lucrécia, porque querendo ou não, ela acaba sendo citada aqui e ali, porque, de novo, né, ela morou nesse lugar por 17 anos, existem algumas salas que foram construídas ou renovadas pelo seu marido em homenagem a ela. Uma delas, por exemplo, é a Sala Rossa, que eu não sei porque eu falei em espanhol. Deve ter uma outra forma de se falar italiano, mas aí baixou um espanhol em mim. De novo, gente, não existe uma exposição específica sobre Lucrécia Borgia, infelizmente, porque, cara, ia ser incrível se tivesse uma exposição sobre ela dentro do castelo, né? Mas esse castelo por si só, ele já é um ponto turístico muito famoso em Ferrara, se não o ponto turístico mais famoso de Ferrara. Então, de qualquer forma, assim, se você fosse pra Ferrara, a chance de você visitar esse castelo é imensa, porque, de novo, é muito famoso, mas agora você sabe que Lucrécia Borgia passou por ali, você vai estar pisando no mesmo lugar que ela, e querendo ou não, quando você visitar alguns aposentos, pode ter menções a ela, e você vai falar, putz, Lucrécia Borgia, sei quem é. E aí, seguindo sobre a visita em si, os pontos positivos, assim, mais fortes que eu vi a galera comentando foram 3 ou 4. Aí eu vou perder a conta, mas aí a gente vai enumerando juntos. Primeiro, os afrescos, tá? Então, assim, os cômodos, sim, eles estão vazios, você não vai ver ali a banheira de 1400 e bolinha, mas você vai ver pinturas, afrescos maravilhosos nas paredes e nos tetos, então muita gente elogiou isso. Depois, muita gente elogiou a vista da torre. Esse castelo tem uma torre, você consegue subir nessa torre e você tem uma vista maravilhosa da cidade de Ferrara. Terceiro, a prisão, que
abemos uma prisão e abemos uma masmorra. E as pessoas elogiaram também, eu aposto que se eles soubessem que existe o passaporte pro crime, eles ouvirem. Mas enfim, as pessoas visitaram, né, a prisão que tinha no castelo e a masmorra e elogiaram super, falaram que foi super legal, super diferentoso, assim. Pra entrar no castelo, você precisa de ingresso, mon amour. Precisa de ingresso, sim. E eu vi que pra você subir na torre, você tem que pagar mais. Tipo, você paga a parte. Então, né, é aquela coisa. Se você quer ver uma vista linda de Ferrara, suba, senão aí, né, não tem por que pagar. E assim, gente, abrindo muito o jogo com vocês, eu vi muita gente falando que achou o preço do ingresso muito caro porque o castelo oferece. Isso porque as pessoas reclamaram muito do fato do castelo tá pelado, entre aspas, né? Então, assim, as pessoas, elas reclamaram muito, sério, eu vi muitas reclamações sobre isso, sobre, tipo, os aposentos estarem vazios. Grande parte dos aposentos, ou todos os aposentos, é porque eu acho que dependendo da época que a pessoa foi, mudou um pouco isso, mas todo mundo reclamou muito sobre, tipo, não ter mobília, não ter nada, ser só um aposento vazio com texto pra você saber o que aconteceu ali. E aí é aquilo, gente, cabe a você saber se você curte esse tipo de coisa ou se não, pra você precisa ter mobília da época, o que seja. Eu, Andressa, eu ligo muito mais pra história do lugar do que pra móveis, por exemplo. Tipo, eu até já comentei isso em outros episódios, que eu não sou muito fã de visitar esses palácios e ficar vendo mobília de 1400 e bolinha, tipo, isso não é muito a minha pegada. Então eu com certeza visitaria, porque seria uma forma ali de eu conhecer mais sobre a cidade e, enfim, e sobre os duques que passaram, né, por esse castelo. Então, pra mim, eu acho que eu iria, porque é muito interessante. Lógico, dependendo do quanto custa, né? Porque, assim, é que o preço que eu vi hoje, e que eu não vou trazer porque eu não sei quando você vai ouvir esse episódio e o preço pode ter mudado, mas o preço que eu vi hoje eu pagaria pra visitar esse castelo. Mas, como sempre, gente, trago tudo isso pra vocês porque cabe a vocês decidirem se vocês acham que vale a pena ou não, se vocês curtiriam isso ou não, se vocês vão pra Ferrara ou não, então tá aqui. Mas tá, vamos para a nossa segunda dica. O segundo lugar que eu queria recomendar também vai um pouco nessa linha do castelo, mas no caso é o Palazzo Municipale, e agora baixou um italiano, só Deus sabe de onde. Mas tá. Esse palácio nada mais é, gente, do que a Câmara dos Vereadores de Ferrara. Só que antes, ela serviu de sede dos duques de Ferrara antes deles se mudarem para o Castelo Estense. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas quando os duques se mudaram ali... Não se mudaram não, né? Mas a primeira residência oficial dos duques de Ferrara era o Palazzo Municipale e depois eles se mudaram para o Castelo Estense. Acho que agora ficou mais claro. Foi nesse palácio em questão que a Lucrécia foi recebida pelo povo de Ferrara em 1502 e foi nele também que ela celebrou o seu casamento com Afonso de Este. Então, enfim... Por si só, isso eu acho bem bacana, né? E aí, gente, diferentemente do castelo, pelo que eu vi, o palácio, ele tem entrada gratuita. Então, ponto positivo. Mas, entretanto, todavia, porém, a gente precisa lembrar que, gente, é um prédio municipal, né? A Câmara Municipal do bagulho. Então, veja bem se vai estar aberto quando você quiser visitar, pra você não correr o risco de chegar lá, tá acontecendo algum evento, alguma coisa assim, né? Algum evento o nome, né? No caso... uma sessão, as pessoas trabalhando, entendeu? Às vezes tá acontecendo alguma coisa ali, você não pode entrar, então cheque com antecedência ali se quando você quiser visitar o palácio, se ele vai estar aberto para visitação e tudo certo. Mas tá, e o que você pode encontrar nesse palácio? Bom, gente, aí sim essa visita é muito parecida com a do castelo. Isso porque a gente tá falando de cômodos vazios, que tem ali a história, e bem parecida com a do castelo mesmo, e que os pontos altos ali que a galera mais elogia mesmo, são os afrescos e a decoração de cada sala. Que, de novo, tá lá explicadinho o que é ou deixa de ser. De novo, gente, essa visita não vai ser específica sobre a Lucrécia, tá? Você não vai ter coisas específicas sobre ela, uma exposição só sobre ela, mas o nome dela também é citado aqui e ali porque ela fez parte da história de Ferrara. E por fim, mas não menos importante, outro lugar que eu quero recomendar é o Monastero del Corpus Domini. E aí, gente, agora já não sei que língua eu falei, mas que assim, é um lugar que, sinceramente, ele não é tão visitado em Ferrara, mas que tem ligação direta com a Lucrécia. Isso porque o seu corpo foi enterrado ali e segue lá até os dias de hoje. Não só ela, tá? Mas túmulos de várias pessoas importantes de Ferrara podem ser encontrados no monastério, como o próprio Afonso de Este, o marido da Lucrécia. E assim, gente, apesar desse ser o lugar que tem mais a ver com a Lucrécia, que tá mais ligado diretamente à história da Lucrécia, eu preciso dizer pra vocês que ele é o mais difícil de se visitar. Eu vi muita gente falando que precisou tentar algumas vezes até conseguir entrar. Então, assim, que bateu com a cara na porta algumas vezes ali, e que foi dias e dias seguidos até finalmente conseguir entrar. E eu vi também muita gente falando que estar acompanhado de alguém que fale italiano ajudou
Muito, porque afinal de contas a gente tá falando de um monastério, não é um ponto turístico, assim. Então, gente, a minha dica, como sempre, é: chegando em Ferrara, conversa com alguém. Conversa com a pessoa do seu hostel, conversa com a pessoa do seu hotel, conversa com alguém ali que seja da cidade ou não, ou que já esteja na cidade há muito tempo, enfim, nessa linha, pra pegar dicas de, olha, queria visitar esse monastério, queria ver o túmulo da Lucrécia, como que eu faço, o que você me recomenda, pipipi, que seja, e aí a pessoa pode te orientar melhor. Outra dica que eu daria seria você fazer um free walking tour, porque aí você pega o contato do guia ou troca uma ideia com o guia, né? Não só por isso, porque também free walking tour você consegue conhecer a cidade toda, eu acho maravilhoso, então super recomendo sempre. Mas eu preciso dizer que as plataformas que eu costumo usar pra procurar free walking tour, o Guruwalk principalmente, né, que é o que eu mais uso, não tinha free walking tour em Ferrara. Mas parece que existe uma plataforma chamada Free Walking Tours Itália, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. E eles sim tinham Free Walking Tours em Ferrara. E aí, enfim, não conheço, tá, gente? Estou trazendo essa informação pra vocês, mas eu não conheço, nunca testei. Até porque desde que eu criei o podcast nunca foi pra Itália. Spoiler, será? Quem sabe? Vamos ver se vem aí uma viagem pra Itália ou pra algum lugar. Mas enfim, mas se alguém tiver ido pra Itália e tiver usado o Free Walking Tour Itália, eu vou checar o nome. Por favor, me conte. Deixa nos comentários, tá? Se recomenda, se não recomenda, se é bom, se não é bom, porque Deus o livre eu dar uma dica ruim pra vocês, né? Não é o intuito. Mas, de novo, a grande dica seria: procure alguém pra trocar uma ideia sobre, caso você queira visitar um monastério. E aí você pergunta mais e se informa direito, e enfim. E de repente a pessoa pode ter alguma outra dica sobre algo a se ver ali com relação a Lucrécia que eu perdi. Porque eu achei que teria mais coisa. E com isso, meus amores, termino o episódio de hoje. Episódio de hoje que eu acabei nem comentando, mas que eu achei muito engraçado, assim, porque de uns tempos pra cá, a figura Lucrécia Borgia apareceu algumas vezes na minha vida, e foi muito engraçado, assim, foi meio, parecia, sabe, tipo, sinal, já vou brisar aqui, mas assim, sinal do destino, do tipo, faça um episódio sobre essa mulher. Porque, primeiro, eu não lembro o que eu vi alguma coisa com relação a ela, a segunda coisa eu lembro. Faz muito tempo. E eu fiquei, Lucrécia Borgia? Fiquei assim, fiquei encucada. Falei, Aí depois eu li um livro. Livro esse, chamado Crime do Bom Nazista, que é bonzão, viu? E nesse livro, eles mencionam a Lucrécia Borgia. E aí eu vi de novo, falei, gente, essa mulher tá aparecendo na minha vida mais do que ela deveria. E aí eu fui pesquisar sobre, e aí eu conversei com a minha tia que morou na Itália, e aí a minha tia trouxe a história de todos os Borgias, falando, cara, não só ela, tá? O pai e o irmão eram malucos também, os casos de destruição. E aí a gente ficou conversando sobre, eu fiquei super intrigada na história deles, e aí decidi fazer esse episódio. Quer dizer, a minissérie, né? E decidi que ia ser o especial de 1 ano de aniversário do podcast por isso, porque vai ser a primeira vez que eu vou trazer uma família inteira pro podcast. Mas vamos ver se vocês gostaram, eu espero que sim. Já fica aqui meu enorme agradecimento a você que ficou até aqui, como sempre, aguentando as minhas baboseiras e acabei de dar uma porrada no microfone, peço perdão. Obrigada por tudo, tá, seus lindos, maravilhosos, por terem me aguentado até aqui nesse episódio em questão, mas por ouvirem os episódios, por comentarem, por compartilharem. Eu até perco o fôlego fazendo... Eu fico inventando de fazer essas partes sem roteiro, e aí eu me embanando inteira. E aí fico emocionada, entendeu? Meio lelé da cuca, pessoal. Mas obrigada de novo. Se você curte ouvir, quer dizer, assistir o Passaporte pro Crime ou qualquer outros vídeos que seja, a versão em vídeo tem no YouTube e tem no Spotify, tá? Então, nessas duas plataformas você vê a minha carinha e você vê imagens também que eu busco trazer pra ilustrar tudo isso que eu tô contando. Além disso, não esquece de se inscrever no canal no YouTube ou seguir o podcast no Spotify e avaliar no Spotify, porque isso me ajuda muito. E ativar sininho, ativar tudo pra você não perder nenhum episódio aqui do podcast. E compartilhar com todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu amo ver vocês compartilhando. Compartilha nos stories, me marca. Eu tô no @AndressaIsfer no Instagram e no Andressa.isfer no TikTok. Então vai lá, me marca. Marquem tudo. Marquem tudo. Eu nem sei se dá pra marcar no TikTok, gente. Eu sou velha com o TikTok. E aí eu vou ver tudo, entendeu? E aí eu vou repostar. E aí a gente conversa e vira amigos, porque eu amo conversar com meus ouvintes. E, por último, mas não menos importante, se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente, isso ajuda muito. Esse projeto, assim, é tocado única e exclusivamente pela minha pessoa e pelo meu editor, e a gente tem muitos planos pela frente, muitas coisas que eu quero fazer e trazer pra cá, e que o Gui tá comigo nessa, meu fiel escudeiro, meu companheiro aí de muitos perrengues e loucuras, coitado. Cada semana é uma loucura que eu chego pra ele. Enfim, e aí,
Se você considerar apoiar a gente, eu vou ser muito feliz, isso vai ajudar muito a gente a exatamente tirar esses planos do papel e trazer cada vez mais conteúdo e conteúdo de qualidade. Então, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio você tem várias formas aí de como apoiar. E a quem já apoia, fica meu enormíssimo obrigada, porque vocês são tudo pra mim. E aí, eu acho que é isso, né, gente? Chega. Ainda não terminou o especial de 1 ano do podcast, tá? Episódio que vem também vai ser uma novidade, e tanto, diga-se de passagem, pra mim vai ser uma baita novidade, mas a minissérie fica por aqui. E aí eu conto com vocês, então, pra deixarem nos comentários o que vocês acharam, mas já agradeço de novo, chega de bobice, um beijo e até semana que vem, que agora sim eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.